2, de 1 a 10. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, eles expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, os quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. E quanto àqueles que pareciam me ser de maior influência, os quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência dos homens, isso digo que os que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me deram a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nós lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Orar. Senhor, obrigado pela tua palavra viva, eficaz e que não voltará vazia nessa noite. Ministra o nosso coração, traga vida sobre esse lugar. Espírito Santo de Deus, aplique essa palavra ao nosso coração e que de fato ela seja verdade na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Paulo ainda está defendendo o seu apostolado e o seu evangelho. Os inimigos deles são os mesmos, os judaizantes. E o propósito desses judaizantes é o mesmo: perverter o evangelho e perturbar a igreja. A acusação que esses judaizantes tinham referente a Paulo é que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho diferente do evangelho pregado pelos apóstolos de Jerusalém, dos quais Paulo não possuía aval e com os quais não estava em concordância. Para eles, o evangelho que Paulo pregava, que não levava em consideração a lei de Moisés, era algo totalmente contrário àquilo que os apóstolos haviam recebido do próprio Cristo, os apóstolos de Jerusalém. No capítulo 1, Paulo mostrou que o evangelho que ele havia recebido não provinha de homens, e sim do próprio Deus por meio de revelação. E agora ele mostra que o evangelho que ele prega não é diferente do evangelho do qual Pedro, João, Tiago e os demais apóstolos pregavam. Então, a intenção de Paulo é de fato dizer que, apesar de estarem longe, apesar do público-alvo ser diferente, Pedro, Tiago, João, os demais ali voltados para o da circuncisão, ou seja, para os judeus, o apostolado dele, a mensagem da qual Cristo revela para ele, é que ele vá pregar entre os gentios, ou seja, aqueles que não são judeus de nascimento. Então, ele destaca que uma breve passagem ali, e depois de 14 anos ele sobe novamente a Jerusalém, a fim de provar para aqueles que eram reputados colunas da igreja que o evangelho, o conteúdo era idêntico ao evangelho deles. Então não havia discordância naquilo que eles pregavam, naquilo que eles falavam, porque lembram que Paulo ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco. Ele recebe algumas instruções e depois o evangelho que ele prega não é muito aceito ali, e ele é perseguido e ele se ausenta, ele vai para o deserto da Arábia, fica por 3 anos ali nesse contato direto com o céu, com Deus e tudo mais. E aquilo que ele recebe como revelação. Mas a revelação que Cristo dá a Paulo é a mesma revelação que os demais haviam recebido no seu ministério terreno. Então, Paulo
sobe a Jerusalém com a intenção de mostrar que o evangelho dele não é outro senão o mesmo que pregavam os de Jerusalém, e para mostrar que esses falsos mestres judaizantes que criam que era necessário crer em Cristo e também guardar as leis de Moisés estavam enganados. E o que está acontecendo aqui é que, de fato, o evangelho, né, a verdade do evangelho está em jogo. A verdade do evangelho está em jogo. É sobre isso que eu gostaria, então, de conversar com vocês nessa hora. Então, 14 anos depois da sua conversão, da sua primeira vinda, né, ele sobe até Jerusalém e Paulo leva consigo Barnabé e também Tito. É isso que nos diz o versículo 1, não é isso? Do texto que nós lemos. E o nome Barnabé significa filho da exortação, e sempre nós veremos Barnabé encorajando ou exortando alguém, né? Alguém já falou que o apóstolo Paulo só foi o apóstolo Paulo por causa de Barnabé. Barnabé era esse homem que andava junto, esse alguém que ajudava, que incentivava, mas não era alguém que tinha proeminência, não era alguém que estava na frente, era alguém que estava sempre no bastidor, fortalecendo, ajudando, né, as pessoas. Então, quando o evangelho chega na igreja de Antioquia e os gentios recebem, né, o evangelho, é Barnabé que é enviado para lá com o objetivo de encorajar aquela igreja crescente daqueles que não eram cristãos. Atos 11, 19 a 24, você pode confirmar depois. Então, desde o início, o Barnabé está relacionado ao evangelho pregado aos gentios. E quando, então, ele vai para Antioquia, ele vai e chama o apóstolo Paulo. E traz Paulo com ele. E a partir desse chamamento começam, então, as viagens missionárias. A primeira, a segunda, a terceira viagem missionária. Então, Paulo e Barnabé, né, depois se separam por causa da briga ali de João Marcos, né, que deserta a missão e tudo mais. Ele tenta apaziguar o tempo todo, pois esse é o significado do seu nome. Então ele viu quanto Deus operou através do ministério da palavra do apóstolo Paulo e o quanto os gentios de fato aceitaram o verdadeiro evangelho. Ele leva também consigo a Tito. Tito, ele é alguém que, né, o texto nos diz que ele é grego, e ele, na carta que leva o seu nome, Tito 1:4, né, Paulo diz: Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele é fruto do ministério apostólico de Paulo. Então, Tito e Timóteo são chamados, né, de cartas pastorais, são cartas enviadas, direcionadas a uma pessoa, né, com o objetivo de fortalecer, de encorajar. E em ambas as cartas, tanto Timóteo como Tito é chamado por Paulo como filhos na fé, então, frutos do ministério dele. Então, a gente vê também Tito, né, sendo usado ali, levado a Coríntios, em outros lugares, né, de igrejas difíceis, situações complicadas. Paulo manda Timóteo com o objetivo de reforçar aquilo que eles haviam, né, ouvido do próprio apóstolo Paulo. Então, o objetivo de Paulo ir a Jerusalém, de subir até Jerusalém, era justamente defender esse evangelho. Porque o que eles estavam acusando de Paulo? Paulo é alguém que fez um evangelho, né, adulterado, fácil de ser vivido. Não tem mais regras nesse evangelho que não tem que se circuncidar, não tem que guardar a lei de Moisés, não tem que guardar as festas, cerimônias. Que evangelho fácil de ser vivido. E a gente já viu que ele, né, se vocês querem se justificar e se engrandecer em relação a guardar a lei, eu muito mais. Hebreu de hebreus, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, quanto a lei, fariseu. E eu sobressaía todos da minha idade. E aquilo que eu considerava como lucro, hoje considero como perda diante da sublimidade de conhecer a Cristo e ser achado nele. Se vocês querem se gloriar pela lei, eu poderia me gloriar, mas a revelação desse Cristo que nos salva pela sua graça é esse evangelho que eu prego, e é o mesmo evangelho que os demais receberam do próprio Cristo no seu ministério terreno. Então,
A acusação que estava tendo contra Paulo é que Paulo estava pregando um outro evangelho, um falso evangelho. E se a acusação desses falsos mestres, desses judaizantes, de fato tivesse algum fundamento, o evangelho, aquilo que eles haviam feito entre os gentios, ou seja, os não judeus, tinha sido uma perda de tempo, estaria sido perdido. Então, nesse caso, o que está em jogo nesse caso? A verdade do evangelho. O evangelho na sua totalidade. O evangelho que é uma boa notícia. Que boa notícia é essa? O homem estava morto nos seus delitos e pecados, mas Cristo nos deu vida gratuitamente e pela graça somos salvos. Essa é a boa notícia. O homem estava morto, o homem estava alienado, afastado, mas agora em Cristo ele é reconectado, e não por obras humanas, mas justamente por aquilo que Cristo faz. Amém? Então os judaizantes pregavam o evangelho misturado. Era o evangelho que eles não criam, eles não diziam que Cristo não era suficiente. Perdão, eles não diziam, Eles não é o fato de eles não acreditarem em Cristo, perdão, estou emocionado, Mas eles achavam que além de aceitar a Cristo, era necessário também que você cumprisse as leis de Moisés. Esse era o evangelho. E Paulo dizia que aqueles que eram gentios não precisavam guardar a lei, tendo em vista que a lei é especificamente para o povo judeu. Essa é a acusação, e é isso que está acontecendo nesse contexto, que leva então Paulo e até os colunas da igreja a fim de mostrar a eles o que de fato estava acontecendo. Vou prestar contas daquilo que eu estou fazendo. Levo comigo Barnabé. Barnabé é judeu. Foi mandado pela própria igreja até Antioquia, chamou Paulo, e ele traz Tito, um representante da igreja dos gentios, para dizer que, de fato, o que está acontecendo não é outra coisa a não ser o próprio evangelho sendo pregado e alcançando, e mudando, e convertendo, e curando, e fazendo sinais e prodígios entre os gentios, assim como foi também com Pedro, João e os demais apóstolos. Então, o propósito de Paulo era provar para esses que não havia nada, nenhuma ruptura com aquilo que de fato é o evangelho. Então, os ministérios eram diferentes, o público-alvo era diferente, mas o evangelho era o mesmo. Então, eles tinham campos de atuação, dons diferentes, mas o evangelho era de fato aquilo que unia esses dois grupos. Então Paulo, ele é categórico, ele é firme, ele não abre mão, tendo em vista que muitos se infiltraram na igreja, olhando a liberdade que eles tinham, Eles saem, do meio dos judeus, sem autorização dos judeus, a fim de, fazer algazarra. Algazarra é uma palavra bem gancheira, bagunça, que zumba, furdunço entre as igrejas. E a dissimulação era tão grande ali entre eles que até o próprio Pedro se deixa simular, se deixa levar, Eu queria que você acompanhasse comigo aí a leitura do versículo 11, do mesmo capítulo 2, para a gente ter uma noção, de como era essa dissimulação, ao ponto de Paulo ter que repreender o apóstolo Pedro. E diz assim, quando porém Cefas, Pedro, veio a Antioquia, resistir-lhe face a face, porque se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, e a gente vai ver que esse Tiago aqui não é o Tiago na musiquinha no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho, no mar da Galileia, e um navegando. Não, isso é outra música, Já misturei dos videozinhos, Mas não era esse Tiago. O Tiago do barquinho foi o primeiro que morreu, E depois, esse Tiago, do qual a Bíblia fala, do qual escreve a carta de Tiago, é justamente um irmão de Jesus, que no primeiro momento não crê. Voltem comigo, tá? Deixa os índiozinhos indo embora, tá?
no primeiro momento não crê no evangelho, mas depois de ressurreto, Cristo aparece a ele crê e ele passa a ser esse representante, então, né, da linha judaica, mais ali tradicional e tudo mais. Então, quando chega esses enviados da parte de Tiago, né, antes disso comiam com gentios, quando porém chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de até o miserável do Barnabé, rapaz, ter se deixado levar por essa dissimulação. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, eles tinham medo da circuncisão e se deixaram, então, levar. Então, diante de uma revelação, diante de uma ordem de Cristo, ele vai até Jerusalém, levando consigo Barnabé e Tiago e Tito, né, com o objetivo ali, então, de falar com aqueles que eram influentes. Não quero perder meu tempo, né, com pessoas que não são ali ligadas, de fato, a esse colégio apostólico. Eu vou direto na fonte e vou pregar o meu evangelho, aquilo que eu creio, aquilo que me foi revelado, e vou mostrar que quem está errado nessa história, na verdade, são os judaizantes e não nós que estamos pregando o evangelho da graça. Então, essa era a bronca de Paulo. Porque pensa em alguém que de fato se dedicou a vida a pregar o evangelho. Você vai lá, funda uma igreja, tem todo o trabalho, prega, consegue as pessoas, levanta a liderança, está tudo ocorrendo, tudo funcionando, tudo fluindo. Você bota uma liderança, um pastor, os presbíteros naquela igreja e vai para outro campo, abrir outra igreja, e nesse meio tempo chega os judaizantes naquela igreja, se infiltram aqui, começam a participar do culto, do louvor, que bênção, e depois eles começam a dizer que tudo que está sendo pregado é mentira. Que esse evangelho que Paulo pregou não está completo, é necessário que vocês também cumpram os ritos, vocês cumpram a circuncisão. Como assim você não vai circuncidar? Então era isso que estava acontecendo, e Paulo lutou o tempo todo, né? Além das perseguições, além dos naufrágios, dos açoites e de tantas coisas que aconteceram a ele, também ele lutava o tempo todo com falsos mestres que adentravam a igreja pregando coisas contrárias, e os gálatas de fato receberam o evangelho com muita alegria, mas passaram rapidamente do evangelho da graça para o evangelho que é baseado na lei. Então ele tinha isso, né, com ele muito claro. Como que vocês aceitaram esse evangelho que é pela graça, agora vocês estão se deixando escravizar pela lei, pois a lei mostra que o ser humano é pecador. E pela lei que veio o conhecimento do pecado, e só Cristo pôde cumprir a lei. Maldito aquele que nega tropeçar em uma só parte da lei. Então só Cristo pôde fazer isso. Então Cristo é o cumprimento da lei. É esse o evangelho que Paulo prega, e é esse evangelho que os judaizantes começam então ali a rebater o tempo todo. Então, ao expor o evangelho diante de Pedro, de Tiago e de João, né, de dizer para ele, não é verdade, Barnabé tinha sido enviado, sim, justamente. Olha aqui Tito com a gente, olha o que Deus está fazendo, olha como o evangelho vai sendo pregado na sua multiforme graça e sabedoria de Deus. E às vezes a gente se apega, né, ao evangelho que é pregado na nossa denominação. Não é da minha denominação, não é evangelho. Estão fazendo um trabalho excelente ali com as crianças, com uma outra denominação. Não vejo com bons olhos. Não é como se o evangelho fosse, né, um monopólio de uma denominação. Então eu estou pregando aqui, né, e as coisas estão acontecendo, Deus está curando, está salvando as pessoas, e Barnabé e Tito são testemunhas de tudo isso. Então, diante do evangelho que foi exposto, do relato daquilo que Deus havia feito por intermédio deles, não restou, né, aos demais ali outra coisa a não ser estender o quê? A destra da comunhão. Concordando com esse evangelho, o evangelho que estava em perigo, estava em jogo essa verdade, mas agora com uma exposição coerente,
com aquilo que havia acontecido de fato, a igreja em Jerusalém reconheceu. E eles enviam então Paulo e Barnabé aos gentios. Vocês preguem aos gentios, lembrem dos pobres, e nós ficaremos aqui com esse ministério da circuncisão entre os judeus. Então, nessa visita de Paulo a Jerusalém, ficou conhecido, né? Na verdade, aconteceu ali, essa visita de Paulo, ficou conhecido como o Concílio de Jerusalém. E o que foi decidido, então, no Concílio de Jerusalém? Em relação às igrejas gentílicas, dos gentios não judeus. Em Atos 15, a gente vai ver a resolução do que foi acontecido, né, do que foi resolvido. Eu queria ler com vocês, então, Atos 15, para a gente ter uma noção, a partir do versículo 22, o capítulo 15, né, a controvérsia, o que levou eles a subirem, né, está tudo aqui descrito. Então, a reunião lá dos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, o parecer de Tiago em relação a isso, e a decisão enviada a Antioquia, que é o versículo 22, que a gente vai ler. Quem achou, diga glória a Deus. E a resolução do concílio de Jerusalém, depois da exposição de Paulo, Barnabé, Tito, de tudo que havia acontecido, de tudo que Deus tinha feito, não havendo a necessidade de colocar sobre os gentios, né, costumes e regras e leis que foi dada ao povo judeu, o concílio toma a seguinte resolução: então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens entre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamados Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria, Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegado a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Se fosse para guardar a lei, guardar o sábado, a dieta, estaria nessa resolução. Nessa resolução desse concílio, estaria-se de fato, é para guardar o sábado, é para comer a comida que o judeu come, as leis, estaria nessa resolução aqui. No entanto, olha o que foi resolvido: que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardares saúde. Se ninguém tem espirrado, viu? Saúde. Essa é a resolução. E é sobre essa resolução que repousa a nossa conduta como igreja dos gentios, dos quais Paulo foi o apóstolo. Então, a verdade do evangelho estava em jogo, mas a graça prevaleceu sobre a lei. Amém? Eu quero aplicar essa palavra ao nosso coração, dizendo que nós temos falado, na verdade, nesses últimos dias, sobre a graça e de como ela tem sido mal entendida nos nossos dias. A graça, ela é constrangedora. A graça nos derruba porque não deixa para cada um de nós nenhum espaço menor que seja para o mérito diante de Deus. Só que nós vivemos, meus irmãos,
numa sociedade movida pela meritocracia. Então isso está arraigado no coração e também no coração da igreja. Todos nós gostamos de ostentar aquilo que nós alcançamos, aquilo que nós conseguimos, as nossas conquistas. Visse o meu carro, visse a minha casa, visse aquilo que eu comprei, visse aonde eu fui viajar, visse isso está arraigado no coração do ser humano. Então nós adoramos contar vantagens sobre os outros. Isso é parte da vida cristã e da nossa carne também, né? Tem alguém que começa uma conversa com você e diz assim, ó, olha, eu não quero me gabar, mas a partir daí é só... Ele vai se gabar até não poder mais, não é verdade? Eu não quero me gambar, mas olha só eu, olha. Outra coisa, né? Eu não sou melhor do que ninguém, mas só ladeira abaixo, não é verdade? Então é o nosso coração. A gente tem isso, né? Uns de maior proporção e outros de menor, mas todos nós temos. Tem pessoas que só o dele é bom, não é verdade? Ah, isso aí é bonzinho, mas eu tenho que ver o que eu tenho lá em casa. Pensa na potência. Contei aqui o exemplo do cara do carro, né? O meu carro, um Gol Power 1.6 Bielzinho, motor AP, coisa mais querida. Vermelho. Aí o fulano falou assim, eu tenho 1.8. Vermelho mais forte que esse. Ô, rapaz, um carrão. Que benção, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe tua vida com bastante saúde, prosperidade. Só que quando se trata da salvação, isso também às vezes está arraigado no nosso coração. E hoje a gente falou sobre isso na nossa EBD, né? Então há um equívoco que acontece, né? E a gente sabe, a gente lê a palavra, a gente sabe, conforme Efésios 2, 8 e 9, um texto, né, que uma criança consegue entender. Pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, as obras não são a causa da nossa salvação, mas são a consequência da nossa salvação, pois o versículo 10 nos diz que somos feituras dele, criados em Cristo para as boas obras. As boas obras vão dizer que, de fato, a pessoa se converteu. Aquele que é convertido, aquele que nasceu de novo, ele pratica boas obras, obras boas por quê? Porque né, procede do Pai. Então, um coração que faz boas obras é um coração que teve um encontro com Cristo. E agora a vida dele serve para glorificar e adorar o Senhor. Então, tudo que ele vier a fazer com a intenção de glorificar o Pai se torna uma boa obra diante do Senhor. Tem muitas pessoas, meus irmãos, e no meio reformado isso é muito comum, as pessoas se afirmarem numa graça barata, numa graça que não muda o caráter, numa graça que não traz transformação, é uma graça que faz com que eu permaneça eternamente nos mesmos erros. Não há nenhuma movimentação, nenhum crescimento espiritual, pois eu estou ali amparado por muletas que dizem que Deus me fez assim. É a minha inclinação da carne que é assim. E a palavra nos diz que se pelo Espírito mortificares a carne, certamente viveremos. Romanos 6, de 1 a 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Pois essa era a acusação de Paulo também. Onde abundou o pecado? Qual é a lógica errada? Se quanto mais pecado, mais... Essa era a má interpretação dos ensinos de Paulo. E ele vai dizer o quê? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Então, uma graça, meus irmãos, que não muda o meu coração, que não transforma a maneira como eu vivo, se nada da minha vida está pautado por essa graça que me alcançou, se o céu não habita no meu coração, que graça é essa? Na verdade, isso é uma desgraça sem precedente,
uma legitimidade para continuar uma mesma vida sem compromisso, uma vida sem nenhum contato com o céu, uma vida, né, que não fede nem cheira, uma vida ali vivendo na mediocridade, não há crescimento espiritual, não há engajamento com nada, nada do que diz respeito à palavra do Senhor move o meu coração, as coisas do mundo, as coisas que eu quero fazer, os meus sonhos, não tem nada a ver com a palavra do Senhor, aquilo que eu almejo, o meu coração almeja, nada diz respeito ao Evangelho, eu não conheci a graça de Deus. A graça, meus irmãos, nos conduz à santidade. A graça nos conduz a um caminho de renúncia. A salvação vai fazer com que a gente renuncie muitas coisas. Eu falava sobre isso, né, hoje. Domingo de carnaval. Amanhã vou internar um cadáver. Vou internar um cadáver no Serene. Terça-feira vou internar um cadáver no Timbé. E vou pregar no Timbé na terça-feira. Terça-feira de carnaval. E eu estou aonde? Estou no bloco da loucura. Pregando a loucura do Evangelho, que é loucura para os que se perdem, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. É verdade, meus irmãos, que nós somos livres em Cristo. Não é verdade? Cristo nos dá liberdade, mas tomem cuidado, para que a gente não se perca também nessa liberdade. Gálatas 5,13, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros. Tem dois tipos de pessoas que não sofrem com o pecado: a pessoa muito magra e a pessoa muito gorda. O pecado está na carne, né? Então, se você é magro, não tem carne, não tem pecado em você. Se você é muito gordinho também, igual o pastor Billy, vou tomar uma água, tá? Vou descansar minha garganta um pouquinho. Não use da liberdade. Sei que teve gente que quando é feliz aí, né? Glória a Deus. Pessoal do grupo B, do pessoal mais robusto, né? Ficaram mais felizes, né? Magrinho tem pouco aí, tem poucos que estão na magreza aí, né? Então, meus irmãos, é como eu falei, né? O Evangelho, ele sempre vai nos conduzir para um caminho de pureza. A vida com Cristo sempre vai nos conduzir a um caminho de comunhão com o Senhor. Ontem nós tivemos aqui um momento maravilhoso na presença do Senhor Jesus. Né? Quem esteve aqui presente, pensa na bênção que foi ontem aqui. Sentir a presença do Senhor sobre esse lugar, nos louvores, nas orações, de derramar o nosso coração diante do Senhor. Éramos poucos. Eu sei que, né, às vezes um compromisso, uma coisa ou outra, mas como isso mexe, como isso fortalece o meu coração, é quando eu espontaneamente, né, tenho alegria nas coisas do céu. Isso é a consequência da graça, da salvação, quando a mudança na minha mente, quando essa metanoia acontece, quando eu não mais me conformo a este mundo, cujo pensamento, cujos padrões são contrários a vontade de Deus, quando a minha mente é transformada, eu começo a experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus sobre a minha vida. Glória ao nome do Senhor Jesus. Em contrapartida, temos gente vivendo um evangelho tão pesado. É o evangelho dos usos e costumes. É o evangelho das doutrinas humanas. O evangelho que coloca sobre, né, a pessoa tamanho peso. É um evangelho onde a cruz de Cristo é um mero adereço. Se eu não vier ao culto, se eu não dizimar, se eu não fizer tal coisa, né? Se eu estiver tomando banho, eu tomo um banho rapidinho, porque se Cristo vier, eu estiver nu, eu fico para trás.
O meu primo, homem de Deus, falou que tinha ido no cinema 3D com a família. E um outro irmão da mesma denominação dele falou: e se Cristo tivesse voltado naquela hora, irmão? Tu ia para o inferno com óculos 3D. Pensa na visão do inferno em 3D, né? Os fogos. Matheus, pegou aqui. Já pensasse que visão cabulosa, o inferno em 3D? Não coma esse tipo de comida. Não vista esse tipo de roupa. Olha essa tua barba. Vai ficar agarrado na porta essa barba aí. Eu tô fazendo um desafio aqui, né? Quem conseguir me provar biblicamente que ter barba é pecado, eu raspo a minha barba na frente dos irmãos agora. Alguém aceita esse desafio? Não? Amém. Então, meus irmãos, é um outro evangelho também que às vezes está no nosso coração arraigado e a gente não se apercebe, porque eu penso que eu sou aceito diante de Deus por aquilo que eu faço para Ele. Então, se eu faço coisas para Deus e isso me dá acesso à presença dEle, ou seja, eu posso comprar Deus, eu posso barganhar com Deus. Então, tem muita gente, né, na Presbiteriana, tu não vai ver isso aqui, né? Eu acho que a mais diferente que tem, acho que é aqui em Areia de Baixo, né? E tu não vais ver ninguém fazendo 7 semanas para tal coisa. Se você fizer 7 semanas, não faltar em nenhuma delas, na 7ª semana você pode, de fato, dizer para Deus o quê? Eu determino que o Senhor faça. Eu ordeno que você faça. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas tem bastante gente aqui que não deve ter ouvido, né? Pastor Jeremias Pereira, ele fala sobre isso, né? Saia daqui nessa noite, você que é casado, e chega na sua casa e fala assim para sua esposa: eu ordeno que você faça uma janta para mim agora. Eu duvido sem coragem de falar isso. Ser sincero, duvido sem coragem de fazer. A panela ela cria asa e sai voando, né? Na região do tronco, né? E da cabeça e pescoço, né? Que pega mais ou menos a panela, né? E como é que a gente determina para Deus, Criador dos céus e da terra? Eu declaro nessa noite o imposto de renda, ele bota por debaixo do pano e bota para lá. Nem o imposto de renda o cara está declarando. Quer declarar para o Senhor Todo-Poderoso o que ele deve fazer, o que ele não deve fazer. E às vezes, meus irmãos, eu já estou finalizando agora, tá? Me disseram que quando eu falo assim, já estou acabando, né? Não para mais de acabar, né? Mas agora eu estou acabando já. Uma maneira de ver como o merecimento está incutido no nosso coração, olha só. Um exemplo de uma semana bem difícil. Você acordou segunda-feira atrasado. Bateu com o dedo mindinho na ponta da cama. A vontade de falar um monte de coisa você conseguiu aguentar. Perdeu o ônibus. Chegou no trabalho, ganhou uma bronca do patrão. Chegou em casa, a mulher estava com uma cara e você imprudente, não fugiu da aparência do mal, diz a palavra, né? Tentou ali ainda enfrentar a mulher. Não foi coisa boa, né? Sempre a gente vai perder e vai estar errado. Aí chega, tá tudo errado. Aí chega no domingo, o que você fala? Não vou no culto hoje. Que semana, rapaz! Que loucura foi essa semana! Vou fazer o que na igreja lá? Na semana seguinte deu tudo certo. Acordou bem, né? A esposa estava uma benção, né? Um amor, um love, né? Maravilha, as crianças tudo comportadas. É uma utopia, uma coisa que a gente idealiza, né? Nem sempre acontece isso, né? Acordar sem dor nenhuma, tá tudo bem, tudo fluindo, tem dinheiro no bolso, tá tudo certo. Você se belisca, né? Tava sonhando, mas pode ser que aconteça isso algum dia. Nessa semana, eu vou no culto. Hoje, eu vou chegar naquela porta ali, eu vou dando glória. O que é isso? Merecimento. Naquela semana, a graça de Deus vai me bastar.
E se eu achar que eu sou aceito diante do Senhor por causa da minha semana boa ou semana ruim, eu tenho feito no Evangelho o Evangelho dos judaizantes. Amém? A verdade do Evangelho continua em jogo ainda hoje. A graça precisa ser vivida e pregada. Cristo nos libertou da escravidão da lei. Que possamos viver para a glória daquele que se entregou por cada um de nós. Amém?